E aí galera, beleza? Nós estamos sempre falando sobre arte, né? A arte como uma ferramenta, um instrumento de lazer, de provocação do riso, de nos fazer refletir sobre o mundo, de nos tornar pessoas mais sensíveis também, né? Ô, o celular parando de tocar, gente. Peraí. Pronto, pessoal, resolvido aqui o problema do celular no silencioso. Então, nós estávamos falando que nós discutimos muito aqui sobre arte, as diversas linguagens artísticas e como ela nos influencia. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. A arte como ferramenta conscientizadora. A arte como ato político. E hoje especificamente nós vamos falar sobre o teatro como ato político. Em outros vídeos nós falamos aí sobre o nascimento, né, o surgimento do teatro lá na Grécia Antiga. Mas hoje nós vamos falar sobre o teatro, principalmente no Brasil, e como o teatro resiste, né, em momentos de crise política, como ele conscientiza também as pessoas. Nós vamos falar um pouco sobre o teatro durante a ditadura. Nós já falamos em outros vídeos sobre Chico Buarque, né? Falamos sobre A Gota d'Água, a Roda Viva, e nós vamos retomar um pouco isso hoje para entender como o teatro político no Brasil funcionou. O período de ditadura foi um período assim de supressão dos direitos, né? O que iria contra a Constituição. Então, com isso, muito das produções artísticas, inclusive o teatro, foi perseguido. E nós vamos falar um pouco sobre essas experiências desses artistas nesse período. Um dos exemplos, né, de espetáculos nesse período foi o Rei da Vela, de Oswald de Andrade, que foi perseguido, chegou a ser proibido tanto a encenação como parte dos textos chegaram a ser retirados, né, dos textos originais. Mas logo depois a gente conseguiu recuperar tudo isso e hoje nós temos a encenação completa. Nós temos a liberdade hoje de não só de assistir, mas também de encenar, representar o Rei da Vela. Além de O Rei da Vela, outra peça também que foi assim super censurada foi A Roda Viva do Chico Buarque. Nós já falamos aqui em outros vídeos, eu vou deixar na descrição tudo, pessoal, tá? Para vocês conseguirem acompanhar. Uma outra peça do Chico Buarque também, que foi inspirado em Medea, né? Eu vou deixar aqui um pouquinho dos trechos, outros links também para vocês conseguirem acessar. Pessoal, essa censura atingiu muito Roda Viva do Chico Buarque. Durante uma das apresentações, por exemplo, o elenco todo foi agredido, a galera invadiu, as pessoas que eram ligadas, né, aos militares, invadiram os espaços, quebraram o cenário, quebraram os elementos cênicos, tudo, destruíram tudo, bateram nos artistas. Então, era muito complicado resistir nesse período. Pessoal, tem um livro que eu até vou deixar a indicação dele aqui, eu não sei se consegue na internet, mas é um livro da professora Carmelinda Guimarães, que chama Teatro Brasileiro, Tradições e Rupturas. Aqui ela fala muito sobre esse processo todo, fala um pouco sobre a ditadura, o TBC, né, que foi o Teatro Brasileiro de Comédia e tal. Conta muito essa história nesse período. Eu indico aí para quem tiver interesse em conhecer mais desse período. Dando sequência aí sobre os autores, atores, esse período durante a ditadura e o teatro como uma resistência, nós vamos falar sobre um cara que ele é importantíssimo não só para o Brasil, mas para todo mundo, né? Ele tem uma grande repercussão em toda a América Latina, que é o Augusto Boal. Augusto Boal, ele teve a sua maior produção teórica a partir do contato com Paulo Freire, né? Estudando aí a pedagogia do oprimido. Ele foi exilado e num desses exílios, né, nesse momento de exílio, ele começou a escrever e investigar mais sobre o teatro, como o teatro poderia ajudar as pessoas, né, a refletir, a reivindicar, a se impor, a se empoderar a partir da encenação. Augusto Boal, ele teve sua formação, né, no teatro nos Estados Unidos, mas quando ele volta para o Brasil, ele tem contato com o Teatro Arena. O Teatro Arena também, que também foi marcado e perseguido durante esse período de ditadura. O Teatro Arena, seu nome, ele se dá porque ele tinha uma nova forma de fazer teatro, né? Ele fugia daquelas relações da Europa de teatro, né? Aquela coisa do teatro italiano,
aqueles palcos frontais e tal. O que o Teatro Arena era? Ele era um palco circular e a plateia ficava em volta. Então, era uma outra relação com o público. E Augusto Boal, tendo contato, né, uma relação com o Teatro Arena, ele conhece mais do teatro brasileiro e nesse momento que ele é exilado, né? E é aí que ele vai criar o Teatro do Oprimido, que é uma das ferramentas contra a opressão, né? Contra os grandes poderosos que de alguma forma, ou de todas as formas, oprimem os oprimidos. Os oprimidos. Os oprimidos. Claro que é os oprimidos, né? Opressão, opressor, oprimido. Pessoal, e foi no Teatro Arena que o Augusto Boal desenvolve um sistema chamado de Sistema Coringa. Esse sistema que Augusto Boal desenvolveu, né, baseado ali nas teorias de Brecht. O que era isso, pessoal? O que foi Brecht? Brecht ele foi um dramaturgo alemão, né, pós-guerra, que começa a desenvolver também ali, ele foi um cara fundamental assim, para a teoria do teatro, não só na Alemanha, não só no Brasil, mas no mundo. É um cara que incentivou muito o teatro político. E Brecht trazia todas essas questões políticas, sociais para a cena. Brecht acreditava que o palco não deveria ser uma imitação da vida real, mas deveria sim revelar os aspectos que ali sobre o tablado se contava uma história e que essa história era reflexo da visão de mundo de quem contava, ou seja, do diretor, do autor, dos atores. Entendem? Desse modo, o espectador ele se tornaria consciente de que a história não está previamente determinada, mas pode ser construída e contada por diferentes pontos de vista. E é dessa forma que Augusto Boal consegue desenvolver um sistema coringa. Pessoal, um pouco mais tarde, né, depois desse contato com Paulo Freire, que eu já falei aqui, o Boal vai desenvolver o teatro do oprimido de fato, né? Isso nos anos 60, mas ele pega vários dos princípios que ele já trabalhava, com o Teatro Arena, com a sua ideia, com um pouco do que ele trouxe também dos Estados Unidos, e ele começa a desenvolver o que é esse teatro do oprimido. Aí para isso ele começa a desenvolver jogos, trazendo também sempre a ideia da discussão política e social. O que ele faz, pessoal, no teatro do oprimido? O que é o teatro do oprimido? Boal acredita que a sociedade está dividida em dois grupos. Para começar, os opressores e os oprimidos. Ou seja, quem tem o poder e quem de alguma forma é submisso a esse poder, a essa relação de poder. Né? Então ele começa a questionar o papel de cada um em cena. Né? Questão, quem é o opressor e quem é o oprimido, por exemplo, no seu trabalho. Coloca lá a figura talvez de um chefe, de um patrão e de um funcionário. Quem é o opressor e o oprimido numa relação de pai e filho? E ele começa a perceber e encontrar opressões nas relações sociais. Começa daí. E a partir daí vai se desenvolvendo outras técnicas de teatro, outras teorias teatrais, como o teatro do invisível, o teatro jornal também, do Augusto Boal. Pessoal, falar de Augusto Boal, falar sobre teatro, falar sobre política, são assuntos que vão embora. Mas hoje nós vamos encerrar por aqui. Acho que eu derrubei alguma coisa. Mas hoje nós vamos encerrar por aqui. Deixe seu comentário, deixe seu joia, compartilha e bons estudos aí, tá, pessoal? Eu sempre vou deixar alguns links a mais aqui no nosso... Gente... na descrição do vídeo. Sempre vou deixar alguns links a mais aí na descrição do vídeo para você conseguir acessar outros materiais também. Seja de sites, de livros, ou até mesmo de outros vídeos aqui no YouTube. Pessoal, beijo no coração, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.